Chegou a hora do nosso devocional diário. E a palavra de hoje, você está preparado aí? Está do outro lado? Meu muito obrigado a você que sempre nos acompanha e você que está pelo nosso canal Caravana da Bênção. Entra lá e nos acompanha, inscreve-se no nosso canal, @Caravana da Bênção. Devocional de hoje encontra-se no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É interessante esse versículo que traz exatamente porque a razão maior, porque Jesus se entregou na cruz. Às vezes nós somos um pouquinho vaidosos e nós pensamos apenas que Jesus veio salvar somente a mim. Parece que o mundo todo está condenado e só quem tem salvação sou eu. Parece que Jesus perdoa somente os meus pecados, do outro não. Do outro está condenado para o resto da vida. Não tem mais perdão para aquele dali é muito ruim, aquele nasceu já destinado ao inferno. Não, de jeito nenhum. Quando eu leio essa palavra, 1 João capítulo 2, versículo 2, eu entendo que a salvação é para todos. O perdão de pecado é para todos, alcança todo mundo. Deixa de pensar que você é melhor. Deixa de pensar que você é bonzinho e por isso Deus está olhando para você. Deixa de pensar que a salvação é única e exclusivamente para você. Quando ele está dizendo assim, olha, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sim, pelos nossos pecados e também, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aquele que aceita o sacrifício de Jesus, sabe, aquele que mesmo para a sociedade é dito como se não servisse mais para nada, não dá mais para nada, não tem jeito, mas quando eu penso no amor de Deus, quando eu penso em Jesus Cristo se entregando como propiciação, ele está se entregando para agradar a Deus e dizendo, olha Deus, mesmo eu não tendo pecado, eu me coloco no lugar daquele que tem pecado. É isso que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, para a remissão de pecados, era preciso sacrificar um cordeiro. Cordeiro puro, limpo, cordeiro sem mancha. Então, quando uma família tinha pecado, ela precisava sacrificar, entregar ao sacerdote um cordeiro para sacrifício, para remissão dos seus pecados. Precisava alguém morrer, precisava alguém entregar-se, precisava alguém derramar sangue para que eu pudesse ser livre dos meus pecados, e isso era feito com um cordeiro. Mas o próprio Jesus, ele agora, como cordeiro, ele se entrega. Ele se entrega pelos meus pecados. Eu preciso me limpar. Eu preciso me livrar dos meus pecados. Eu preciso do perdão de Jesus na cruz. Então, eu preciso do perdão do Pai. Foi preciso Jesus ser usado como cordeiro. Eu não sei se você está alcançando isso.
Eu não sei se você está conseguindo entender. A morte de Jesus não foi somente para ser depois realizado filmes. A morte de Jesus foi para que ninguém chorasse na paixão de Cristo. Não. A morte de Jesus tem um simbolismo maior. Ele veio salvar, resgatar o que se havia perdido. Como cordeiro, ele vem para derramar o seu sangue por pessoas pecadoras como eu. É por isso que ele diz, sabe, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se colocou diante de Deus dizendo, olha, não sacrifica esse não, porque esse tem pecado, mas eu, um cordeiro sem pecado, posso, através do meu sangue, purificar tanto ele, como toda a humanidade. Eu não sei o que você fez na sua vida. Eu não sei se você já ouviu essa pregação de perdão de pecados. Ou se você está condenado por resto da vida porque pecou, porque errou. Porque lá atrás você machucou alguém. Ou porque você foi condenado e mesmo estando preso em cadeias, mesmo estando numa cela hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe perdão para você. Existe um homem chamado Jesus que se colocou em nosso lugar. 1 João capítulo 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele não é somente um advogado, está dizendo é Jesus Cristo, está identificando Jesus Cristo, carimbo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Você pecou? Você errou? Você saiu dos caminhos do Senhor? Foi, né? Eu também fiz isso um dia. Ninguém é perfeito. Mas existe oportunidade ainda? Sim, enquanto nós estamos vivos, ainda existe oportunidade. Eu preciso então reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso dizer que conheço Jesus, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Eu preciso aceitar o perdão de Jesus. Mas para isso eu preciso confessar que errei. O que é confessar? É falar com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Você errou, eu errei. E um dia eu reconheci que errei e tive que chegar até Deus através de Jesus, dizendo: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconheço que errei. No livro de Salmos ele diz: olha, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então não importa o que você já fez no passado, ou o que você fez até o dia de hoje. Hoje você está recebendo essa palavra, não é para ficar somente chorando ou se emocionando, não. É para que haja uma mudança de atitude. Precisa mudar. Precisa reconhecer que o perdão de Deus pode te alcançar, sim.
Mesmo que as pessoas já tenham te condenado, o Senhor pode te perdoar, te libertar e te salvar. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Já estava condenada pela sociedade. Não vale mais nada, ela precisa ser morta e apedrejada. É isso que muitas vezes a sociedade faz. O perdão é só para mim. Só que aquela mulher não errou sozinha. Alguém errou com ela. Precisava morrer também. Mas o perdão muitas vezes é só para mim. E nesta manhã Deus está dizendo: olha, você pode ser perdoado, pode ser restaurado, pode ser salvo, depois que você confessar. Abre a boca, começa a confessar os teus erros a Deus. Diz: Senhor, eu errei. Reconheço que errei, sou falho, eu preciso da tua misericórdia. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não precisa fazer nada, Jesus já fez, o Cordeiro de Deus já se entregou, e através do seu sangue eu fui lavado e remido dos meus pecados. É a hora de reconhecer, confessar e deixar. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado não deve ser uma prática diária. Não. Mas se porventura pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aquele que diz: eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Você está tendo uma oportunidade agora, neste momento, quando você está ouvindo essa palavra, de reconhecer Jesus como teu único Salvador. Ele é único e é suficiente. Jesus é suficiente, não precisa mais de nada. Não precisa de outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por esse caminho, Jesus. Então, você que diz que ama Deus, é preciso amar e guardar os seus mandamentos. Porque se você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer você do pecado. E que você possa, nesta manhã ou nesta data, confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.